Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aula. Fechar aí nossa semana com essa aula maravilhosa de gramática. Beijo, abraço virtual a cada um de vocês e vamos que vamos, porque conhecimento nunca é demais, verdade. Vamos dar início, meus amores, aí no livro de gramática, tá? Página 69. Ele vem trazendo pra gente os artigos. O que é os artigos? São termos, são vocábulos, são palavras, tá bom? Que vem nos auxiliar na construção do texto, na construção de uma frase, na construção da fala, da comunicação, certo? E o artigo faz parte das classes gramaticais, nós já falamos sobre isso. As classes gramaticais são 10, artigo, verbo, substantivo, número, advérbio, conjunção, interjeição, adjetivo e tem aí outros. Então, é muito fácil esse conteúdo e ele vem subdividido em artigos definidos e artigos indefinidos. Fácil demais. Definido é aquele que define, aquele que deixa claro, tá certo? E o indefinido é aquele que generaliza. Eu não sei ao certo quem é, pode ser qualquer um. O específico não, o definido não. Ele me diz quem ele está se referindo, a pessoa, objeto, sentimento. O indefinido, eu fico imaginando, será se é Paulo? Será se é o Paulo da esquina? Será se é o Paulo da empresa tal? Que Paulo é esse? Tá certo? Vamos entender. Na página de gramática 69 diz o seguinte, leia o texto abaixo. O burro e o cachorrinho. Um fazendeiro tinha um burro e um cachorrinho. O burro vivia no serviço carregando, balaios de café, milhos e frutas. Trabalhava de sol a sol. O cachorrinho não. Estava sempre em casa descansando. A palavra destacada um e o são o quê? São artigos. Artigos são palavras que acompanham o substantivo. Lembra que nós estudamos sobre os substantivos? Que é pra gente identificar, tá? Alguns substantivos, eu preciso saber o artigo, tá certo? A questão da pluralidade, no substantivo, na questão do número do substantivo, para mim saber, se é singular ou plural. Algumas palavras que já traz o S não significa dizer que estão no plural. Algumas palavras terminadas em X que não recebe nenhum acréscimo nem retirada. O que vai definir aquela palavra se é singular ou plural é o artigo, tá bom? Antes do substantivo masculino, podemos usar os artigos o, os, e uns. Exemplo, o trem, os pombos, um copo, uns carros. Antes do substantivo feminino, podemos usar os artigos a, as, uma e umas. Exemplo, a bicicleta, as camisas, uma geladeira e umas vacas. Significa dizer que são mais de um, Os artigos podem ser definidos, tá? O, a, os, as, determinam o substantivo de forma precisa, especificando-se dentre os outros da mesma espécie. A pessoa. Quando eu digo a pessoa, eu estou o quê? Generalizando, Pode ser qualquer pessoa, mas quando eu digo a Paula, que está de verde, na terceira fila, então eu já sei quem está se especificando, tá certo? Exemplo, o desenho que fiz ficou engraçado, ou seja, não é qualquer desenho, não é o desenho do Paulo, não é o desenho da criança, não é o desenho da rua toda, não é o desenho da classe inteira, é o meu desenho. Estou especificando de quem é o desenho, é meu, e esse meu é o quê? Pronomes possessivos, mais à frente a gente aprende. Indefinido, quais são os indefinidos? Uma, uns, umas, determinam-se de forma imprecisa. Quer dizer o quê? Que não é preciso, eu não sei quem é aquela pessoa, aquele sentimento, aquele objeto, tá? São especificados dentre outros de sua espécie. Exemplo, fiz um desenho engraçado. Fiz um desenho engraçado, tá? Quem é esse? Quem fez?
fiz um desenho engraçado, se subentende pelo fiz que foi eu, né? Mas um desenho, que desenho é esse, né? Mais complexo para a gente trazer aí a memória. Aí nós vamos lá no livro de língua portuguesa, página 98. Ele traz um textozinho pra gente. O capitão sem fim. No mar tem um navio. No navio, um capitão. O capitão desce a escada vai ao porão. No porão vem uma caixa. No porão tem uma caixa, caixinha e não caixão. Dentro dela, um anel de um mágico do Japão. Põe mansinho, né? Que engraçado. Observe que todas as palavras destacadas determinam o gênero e o número da palavra seguinte. Essas palavras que determinam o gênero e o número do substantivo são quem? Os artigos. Justamente, elas são escritas antes dos artigos e ela traz essa especificação. É o quê? É singular, é plural? É o que é, né? Então, vê aí, definido, já foi lido. Determinam-se entre outros da mesma espécie, o, a, os, as. Ela entregou para o marido a bolsa e os documentos. Gênero e número. Indefinido, indica o ser, a ser, sem especificá-lo, entre os de sua espécie. São uns, uma, uns, umas, tá? Exemplo, uma pessoa sem imaginação é uma pessoa pobre. Ou seja, pode ser qualquer pessoa, não sei que pessoa é essa. Um passarinho me contou que você teve um final de semana excelente. Qual foi esse final de semana? Foi o passado? Foi o agora? Não sei. Um passarinho, que passarinho é esse? É um pombo? É um periquito? É o quê? É uma rolinha? É um bem-te-vi? É um beija-flor? Que passarinho é esse? Tá entendendo essa questão? Então, vamos lá, meus amores. Um pouco de atividade pra gente. Página 70. Vamos fazer uma questão junto aqui de gramática e da língua portuguesa, tá bom? Vamos lá, página 70, terceira questão. Vamos lá. Diz o seguinte. Use adequadamente os artigos que completam as frases. Uns, uma, a, os, umas, o, as, um. A menina tem boneca grande. Ou seja, nós temos aí duas lacunas para a gente preencher com os artigos de forma que fique o quê? Correta, de forma que dê sentido, tá bom? Então, nessa questão aí, a menina tem uma boneca grande, tá certo? Qual eu vou usar? B, o médico examinou, ou um médico examinou, tá? O doente ou um doente, certo? Aí tá fácil demais. C, os meninos, uns meninos, uma bola, a bola, tá? Eu posso usar um dos dois artigos. D, tive uma ideia genial. Show de bola. E, as formigas gostam de açúcar, né? A formigas não, porque formigas está no caso aí, meus amores, no plural. Então o artigo tem que estar em quê? No plural, porque tem que combinar, questão de concordância, tá bom? F, perdão, comprei uns livros interessantes. Comprei livros interessantes? Não, questão de concordância. Artigo e substantivos no plural, ok? Vamos fazer outra atividade. Vamos fazer aqui na 98, no livro de língua portuguesa. Deixa a gramática aí, vamos aqui. Página 98 diz o seguinte. 1. Qual é a função dos artigos? Essa aí vocês vão ter que ler. Vamos lá. 2. Marque a resposta correta. A. Artigo indefinido, masculino, plural. Eu tenho um, uma, uns e umas. Qual é o artigo, tá? Masculino, plural? Uns, professor, essa é fácil. Exatamente. Vamos para o B. Artigo indefinido, feminino, singular. Uma, uns, umas. Mas está pedindo singular. Só ficou quem? Uma. Muito fácil, tá? Essa atividade. C. Artigo indefinido, masculino, singular.
uma, uns, umas. Ai, professora, tá fácil demais. É um aí, exatamente. A D. Artigo indefinido, feminino plural. Nem precisa ler, professora. Só olhando aqui eu já sei. Umas. Perfeitamente. Show de bola, meus amores. Qualquer dúvida, sabe onde procurar. Entra lá em contato com a professora e tire todas as suas dúvidas no quesito artigo. Só lembrando, não fazer uma soma? Vamos lá. Os artigos definidos fazem parte das classes gramaticais, que são 10, né? E ele vem auxiliar ali o substantivo. Ele vai escrever antes dos substantivos para designar a questão do gênero e do número do substantivo, tá certo? Outra coisa, o substantivo se divide em dois. Definido, que são aquele que eu sei a quem ele se refere, e o indefinido, que é aquele que generaliza, pode ser qualquer um, pode ser qualquer coisa, aí, tá? E ele se divide em feminino e masculino, né? Que são masculino, os, uns. E feminino, as, umas. Fácil demais, professora, esse conteúdo. Então, agora sim, beijo, até o próximo vídeo aula.